Olá pessoal, sou o professor Luiz Felipe, professor de Geografia do Colégio Oficina do Estudante e estou trazendo no vídeo de hoje, que vocês vão poder assistir depois novamente no YouTube, através do canal lá da Oficina do Estudante, e trazer um pouco para vocês a respeito desse assunto que é demografia, um assunto elementar para os estudos geográficos e que sempre está presente nos vestibulares, indireta ou diretamente, um assunto muito importante que parece fácil, realmente é bem simples, mas é importante esclarecer alguns conceitos para evitar equívocos, errinhos, que podem aí custar caro depois, mas é muito tranquilo, é muito sossegado. Vamos nessa. A demografia, pessoal, é o estudo da população, ou seja, a parte humana que habita o planeta Terra e de onde vem a maior parte dos estudos da geografia. As relações sociais, econômicas, políticas, históricas, tudo vem desse estudo da demografia. Pode parecer uma coisa muito elementar, e de fato é o estudo da população, mas isso começa lá com a Roma Antiga, quando os líderes, os políticos que comandavam o Império Romano, começaram a perceber que era muito importante fazer o censo, por exemplo, demográfico, entender que eles precisavam saber quantos trabalhadores havia, quantos escravos, quantos membros do exército, qual era o tamanho da população, para controle, para cobrança adequada de impostos, para saber em que áreas eles precisariam investir mais ou menos. E desde então o estudo da demografia, ainda sendo muito estratégico para os países, continua sendo um dos principais objetos de estudo da geografia. A primeira diferenciação que a gente vai fazer é quanto à população absoluta e a população relativa. População absoluta, como o nome já sugere, é o conjunto total de pessoas que vive num determinado território. Pode ser um continente, pode ser um país, pode ser uma cidade, um estado. A delimitação do território varia, mais comumente estudamos as populações absolutas de países, continentes, cidades e estados. O que eu vou levar em conta na população absoluta? Todas as pessoas que vivem dentro daquele determinado território. Aos países que têm uma população absoluta elevada, eu atribuo o adjetivo populoso, ou seja, um país, independente do seu tamanho, que possui uma população absoluta grande, a esse país eu posso chamar de um país populoso. Os 5 países mais populosos do planeta, que estão listados aqui, começam pela China, possui uma população gigantesca, 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, é a estimativa do final do ano de 2015. Na sequência, outro país asiático, a Índia, com 1 bilhão e 320 milhões de habitantes, vem crescendo muito ainda a população da Índia. Na sequência, já percebemos um degrau muito grande. Vem os Estados Unidos, no continente americano, com 325 milhões de habitantes. Um desnível grande entre as populações da Ásia e da América, portanto. A Indonésia, um país bem menor do que os outros listados aqui, um arquipélago que está lá no Sudeste Asiático, 250 milhões de habitantes. E na quinta colocação, o Brasil, com 203 milhões. Seguindo o conceito da população absoluta, vem o conceito da população relativa. Afinal de contas, para a gente entender se essa população é pequena ou grande, se essa população vai ser suficiente para lotar um país ou se ainda vai sobrar espaço, é necessário que a gente leve em consideração também a área de um determinado território. A população relativa, também chamada de densidade demográfica, revela justamente isso. Como eu faço o cálculo da população relativa? Simplesmente vou pegar a população absoluta, vou dividir pela área de um determinado país. No caso da China, por exemplo, são quase 10 milhões e meio de quilômetros quadrados. Quando eu diluo essa população, que é muito grande, eu vou chegar numa densidade demográfica que não é tão grande assim. Mesma coisa acontece com o Brasil. Apesar de 203 milhões de habitantes, que é uma população bem numerosa, o Brasil é um país populoso, quando eu divido essa população pelos 8 milhões e meio de quilômetros quadrados de área do nosso país, a população relativa à densidade demográfica é baixa, chega lá próxima dos 23 habitantes por quilômetro quadrado apenas. Claro que isso é um número médio, não significa que em cada quilômetro quadrado do Brasil haja necessariamente 23 habitantes. Por isso, atenção na hora de avaliar a população relativa de um país, porque ela não se distribui de maneira homogênea dentro dos territórios. Pois bem, quais então são os países com a maior população relativa no nosso planeta?
Se os países com população absoluta elevada eu chamo de populosos, os de população relativa grande eu chamo de povoados. E aí muito cuidado com essas duas classificações. O Brasil, por exemplo, é um país bastante populoso, porém não é um país considerado muito povoado. Os muito povoados são países em geral pequenos. Mônaco, um estado que tem o status de país, muito pequenininho, encravado ali na Europa, possui uma população muito reduzida, mas por conta do território igualmente reduzido, chega a densidades demográficas da ordem de 16, 17 mil pessoas por quilômetro quadrado. O Vaticano, que é um país muito pequenininho, também ali grudado em Roma, na Itália, possui uma população de menos de 1.000 habitantes e o seu território não chega nem a meio quilômetro quadrado. Portanto, no cálculo, terei o Vaticano classificado um país muito povoado. O mesmo acontece com Malta, no Mediterrâneo, Maldivas, por exemplo, no sul da Índia, regiões pequenininhas que, por possuírem uma área reduzida, acabam sendo classificadas povoadas. Cuidado, são países povoados, porém não tão populosos. Quem aparece aqui como um país bastante populoso, 156 milhões de habitantes e também muito povoado, é Bangladesh. Bangladesh, aquele país que fica no limite da Índia, no continente asiático, infelizmente um país bastante instável do ponto de vista político, tem aí como um dos principais desafios lidar com essa densidade demográfica alta de cerca de 1.000 habitantes por quilômetro quadrado. Um exemplo de um país bastante povoado e também bastante populoso. A título de comparação, temos regiões muito povoadas, Hong Kong, por exemplo, no litoral da China, e Manhattan, uma das ilhas que compõe a cidade de Nova York, nos Estados Unidos, são regiões que possuem densidades demográficas gigantescas, verdadeiros formigueiros humanos, superando a concentração de 25 mil habitantes por quilômetro quadrado. Como isso é possível? Basta imaginar o arranjo urbano dessas cidades, gigantescos arranha-céus. Não seria possível chegar a um número tão elevado de habitantes por quilômetro quadrado se usássemos apenas um nível, apenas um piso. São arranha-céus enormes que crescem tanto para cima quanto para baixo e que permitem que até 25 mil seres humanos dividam um espaço confinado de apenas 1 quilômetro quadrado. Cidades como São Paulo, por exemplo, uma das regiões mais densamente habitadas da América do Sul, chegam a 7.400 habitantes por quilômetro quadrado. Não é pouco, se a gente levar em consideração o centro, áreas muito movimentadas, a Paulista, por exemplo, em horários de pico chegamos lá a 15, quase 20 mil habitantes por quilômetro quadrado, levando em conta a verticalização de algumas regiões de São Paulo também. Campinas, aqui é a nossa cidade, uma cidade com cerca de 1.150.000 habitantes, um território relativamente amplo, vai chegar a uma densidade de aproximadamente 1.400 habitantes por quilômetro quadrado. Os contrastes ficam aí apresentados, a reflexão dos problemas trazidos pela densidade demográfica elevada fica para um outro momento, mas de qualquer maneira é sempre bom lembrar que muitas pessoas apresentam sim oportunidades econômicas porque, querendo ou não, representam o mercado consumidor e mão de obra, mas também demandam do Estado planejamento, cuidados com a infraestrutura, afinal de contas, são pessoas que precisam de acesso à educação, à saúde, vias de transporte eficientes e não é difícil perceber, infelizmente, que esses locais muito povoados já apresentam grandes dificuldades para gerenciar todos esses aspectos. Lembrando, portanto, população absoluta, o país é muito populoso, não levamos em conta a área. População relativa, dividimos a população absoluta pela área, levamos em consideração o número de habitantes por quilômetro quadrado. Cuidado para não confundir populoso com povoado e não cair no erro de achar que esses países pequenininhos possuem populações absolutas muito grandes. Na verdade, são muito pequenos, Mônaco, Vaticano e Malta exemplos, e regiões que aí sim, povoadas e populosas, um exemplo seria Bangladesh. E no mundo, as grandes metrópoles são as que certamente concentram o maior número de habitantes por quilômetro quadrado. Pessoal, dúvidas, comentários, qualquer outra consideração, aproveita aí, escreve pra gente, manda uma mensagem, entre em contato.
continuaremos trabalhando esse eixo da demografia nas próximas aulas. Valeu, até mais!